Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Tem muita gente que confunde São Judas Tadeu com São Judas Iscariotes. Hoje é dia de São Judas Tadeu, o apóstolo, o primo de Jesus. Eu não sei o que você passa na sua vida, não sei se você tem algum impossível. Hoje é um dia bom sim de pedir a intercessão desse santo, o santo das causas impossíveis. E eu quero me unir a você, às suas causas, aos milagres que você também deseja no seu coração. A gente vai ter mais informações durante o programa, mas o tema principal de hoje é sobre a saúde bucal das pessoas, principalmente das crianças. Você sabia que mais da metade das crianças tem cárie? Pois é. E muitas vezes é difícil convencer as crianças, principalmente quando vão crescendo, a escovar os dentes. A gente vai falar sobre isso e também vai ter um momento de a gente mostrar receitas sem açúcar para os pequenos. Você pode estar pensando, mas como sem açúcar? Meu filho é uma formiguinha. Pois é, aguarde, confie. Você vai ver que pode sim ter sabor sem açúcar, porque o açúcar é o inimigo dos dentes, né? E elas são irmãs, gente, são duas irmãs dentistas que eu chamo agora a Tamires e a Soraya. Por favor, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Deus abençoe a casa de vocês, vamos bater esse papo. Olha, vocês já viram que o cenário tá no clima, né? Das crianças, tem esse ursinho, olha aqui, tem um ursinho cheio de dente. Que elas vão mostrar como é que faz para escovação desde bebê. E eu convido também você a participar das nossas redes sociais, @manhãviva. Envie as suas perguntas. Você pode estar aí com um recém-nascido e pode estar sem saber como cuidar da saúde da boquinha dele. Você pode também estar com uma criança maior e como convencer aquela criança a escovar os dentes. Eu quero essa dica, tá? Com certeza. Então vamos lá começar o nosso bate-papo. Bom dia, bem-vindas mais uma vez, né? Obrigada. Começar do começo, a saúde bucal dos bebês. Né? O recomendado é que mesmo antes de nascer os dentinhos de leite, a gente já faça uma higienização com uma gaze umedecida, com uma água filtrada, para a criança já se adaptar, ter aquela... acostumar já com a higienização da boquinha. E a partir do primeiro momento que nasceu o primeiro dentinho, já é indicado que se use escova com cerdas, tá? Não pode usar as dedeiras. Então a gente precisa das cerdas para desorganizar a placa, que é o acúmulo de restos de alimentos que ficam na superfície do dente. Tá, então vamos voltar. O bebezinho, quantas vezes higienizar com gases? Uma vez por dia já é... Uma vez por dia já é suficiente. Até ele completar qual idade? Até nascer o primeiro dentinho. Até o primeiro dentinho. Isso. Depois do primeiro dentinho, Aí a gente escovinha com precisa cerda. usar as escovinhas com cerdas, né? próprias para o bebê, né? Próprias para o bebê, né? Com a idade recomendada. Sempre na embalagem vem a idade recomendada e aí você vai comprar de acordo com essa recomendação. E aí a gente vai escovar a partir também do primeiro dentinho de leite já com flúor, tá? Até um tempo atrás o flúor não era recomendado, né, para crianças muito pequenas, mas hoje, desde que o pai controle a quantidade correta de pasta de dente na escova, o flúor é muito benéfico para a criança, né? Pois ele previne a cárie. Tá? Mas aí são quantidades pequenas, recomendadas pelo dentista, e por isso é importante a visita ao dentista, ao odontopediatra. E quando a criança começa a aparecer os dentes, é muito comum febre, aquele incômodo, né, muito grande. Sim. O que está dentro do normal e o que é que começa a preocupar? Isso, um pouquinho de desconforto é normal, né? Uma irritação, uma febre pequena, mas é sempre importante que a qualquer sinal de febre, os pais busquem um acompanhamento médico, né? Consultar um médico para verificar se não existe nenhuma infecção no corpo que esteja causando essa febre, tá? Para ter certeza que não é do dente. Você falou começar a ter uma atenção maior quando nasceu o primeiro dente de leite, que é o primeiro dentinho. Isso. E à medida que for crescendo os dentes, né, saindo de todos os dentes, qual é a mudança? Quando é que muda? A partir de 2 anos, de 3? Isso. A gente tem uma recomendação, né, pela Associação Brasileira de Odontopediatria, que diz do primeiro dentinho até 2 anos, a criança deve usar meio grão de arroz cru, que é a quantidade da pasta. Então é uma sujeirinha na escova de dente da criança, tá?
De 2 a 4 anos é um tamanho de 1 grão de arroz cru. E a partir de 4 anos, do tamanho de 1 grão de ervilha. Tá? Então é muito pouca pasta com flúor que é necessário para fazer essa prevenção. Mas já com flúor? Já com flúor. A partir de que idade? A partir do primeiro dentinho de leite. Usando uma quantidade correta, ele não vai, tem risco. não vai trazer riscos para a criança, né? É, o problema é só a ingestão do flúor, né? Que pode causar fluorose, que os dentinhos permanentes, eles já estão sendo formados embaixo do dentinho de leite. E aquelas pastas de dente que vêm para a criança sem flúor? Isso, Então. essas a gente recomenda que se leve para a escola, que é onde os professores não conseguem ter um acompanhamento, né, individual de cada criança, verificar se ela colocou na quantidade correta, se ela está engolindo, porque as crianças elas não conseguem cuspir, né, elas vão conseguir cuspir de verdade a partir dos 4 anos, 5 anos para mais. Então, antes disso, qualquer momento que ela vai escovar o dente que não seja com a supervisão de um adulto, ela precisa usar sem flúor. Então, Tá? para a escola, para lugares que estão distantes dos pais, então a Sim, pasta de dente sem flúor. sem flúor. Mas dentro de casa, com o pai acompanhando com Sim. flúor a partir do primeiro dentinho de leite. do primeiro dentinho de leite. Isso aí eu não sabia, né? Muito interessante. Vai depender a quantidade que usar. Isso. E para tirar o excesso, como uma criança não consegue cuspir, Não, Nessa quantidade não tem não tem problema não ela tem engolir risco. um pouquinho, porque Não. vai engolir, né? A quantidade é mínima, metade de um grãozinho de arroz não vai... Não tem problema. O importante é a escovação mesmo. Ele vai trazer mais benefícios, né, do flúor em contato com o dente. Entendi. Mostra pra gente qual é a maneira correta da escovação. Pode ser que tenha criança nos assistindo, mas também principalmente as mães, né? E aí é importante, assim, até que idade a criança precisa desse auxílio? sim, até os 6 anos de idade, a dependência da criança é total com os pais. Então, escovou o dente, os pais precisam supervisionar, verificar se está realmente correto, né? E com 6, 7 anos ela já começa a ganhar uma coordenação motora melhor, ela já não precisa tanto do pai escovando os dentes, né? Ele pode só mostrar para os pais se está tudo ok, e se não tiver, os pais repassam a escovação. Então, antes dos 6 anos, como a criança não tem a coordenação motora correta, a gente orienta que os movimentos feitos pela criança sejam sempre de bolinha, tá? Isso nas faces da frente do dente, sempre movimento de bolinha, para facilitar a escovação para a criança. Nas superfícies de mastigação, que normalmente quando a criança come uma bolacha, chocolate, sempre fica bastante coisa retida, porque a gente tem muita fissura nessa região, a gente pode fazer movimentos de vai e vem, tá? E aí eles também vão remover a sujeira dessa região. A parte interna dos dentes, movimento de bolinha também, e é importante escovar a língua, tá? Sempre orientar as crianças E a o fio escovar. dental a partir de que idade? A partir do momento que nasce um dentinho do ladinho do outro, já é necessário Desde o utilização. primeiro dentinho, o Isso. fio dental. Principalmente... Tem que ter muito cuidado, né? Isso. Porque às vezes a pele da criança é sensível. Quais são os cuidados que vocês recomendam? Não precisa usar força, é o jeito, é a movimentação mecânica que remove a plaquinha, né, bacteriana. A gente tem o fio dental em forquilha, que os pais conseguem utilizar para melhor higienizar a boquinha das crianças. Isso aí é encontrado em farmácia? Sim, farmácia, supermercado. Olha que legal, né, gente? Mais fácil, mais prático, né? Isso. E aí, vai alcança passar melhor, isso, né? e os pais não precisam Ficar com a mãozinha dentro da boca colocar a da mão criança. dentro da boca da criança. Ele só passa. E isso é legal até para criança que ainda não tem a coordenação motora, mas você quer estimular ela a usar, ela pode começar Criar o a hábito, brincar, né? de usar o fio dental. Mas lembrando que é muito importante ela também criar essa coordenação para o fio dental. Então, não ficar só com a Restrito a forquilha. Usar também o fio dental. A partir do momento que ela tiver já, né, com uma coordenação motora legal, já dá o fio dental para ela começar a usar até ela se adaptar. E o dente de leite, ele pode cariar? Sim. Pode. O dente de leite tem as mesmas estruturas que o dente permanente, inclusive o canal, né, a polpinha que pode dar canal.
Então, assim... Pode dar canal? Com certeza. E se der canal, tem que tratar, né? Porque muitos pais acreditam que, vamos extrair o dentinho de leite, vai nascer outro. Mas ele tem a importância dele, tanto na mastigação e guardar o espacinho, né, no arco ali, para o dente permanente nascer. Se ele perde antes da hora, ele vai prejudicar o dente permanente, que não vai ter espaço, né, para se desenvolver. E vocês estavam falando aí da importância da escovação. Qual é a quantidade, né, de vezes para uma criança escovar os dentes, né? E quais são os cuidados que precisa ter para não acontecer de cariar os dentes? Então, quando a criança é pequena, pelo menos 2 vezes ao dia, escovar com a pasta com flúor, tá bom? E aí as outras escovações podem ser com a pasta sem flúor, mas a gente sempre recomenda que após todas as alimentações, refeições, seja feita a escovação. Então, os cuidados básicos para evitar a cárie é a escovação e a dieta, né? Uma dieta rica em açúcar, uma dieta, né, com muitos alimentos doces, enfim, isso traz, potencializa a chance da criança desenvolver a cárie. E a criança que fica horas sem escovar os dentes depois de comer um doce? Sim, é a frequência da dieta, né, e a quantidade de vezes que escova o dente que juntas desenvolvem a cárie. É legal lembrar que tem mãe que fala, meu filho não come doce, mas o açúcar ele está presente também em muitos alimentos salgados, em bolos, né, em biscoitos, Pães. Principalmente coisas industrializadas. E no caso daquelas crianças que gostam de comer no meio da noite, sei lá, pede um leitinho, pede um suco, alguma coisa assim? A principal escovação é a noturna. Comeu, se alimentou, tem que escovar o dentinho para dormir. Até medicação, muito antibiótico, ele contém muito açúcar, para ficar docinho e a criança sentir... É verdade, os remédios infantis, né? E daí eles tomam e acabam dormindo sem escovar os dentinhos. Então pode desenvolver a cárie, né, uma chance maior de cárie aí. E durante a noite há uma diminuição também na salivação e isso desenvolve também, né, aumenta a chance da cárie se desenvolver. A saliva, ela ajuda, né, a prevenção de cárie ali. E qual é a função do flúor? Vamos dar uma relembrada nisso aí? Então, o flúor é basicamente para prevenir a cárie. A cárie ela é a desmineralização do dente e quando o flúor está presente, ele remineraliza esse dente, tá? Então, por isso a importância desde cedo do uso correto do flúor. Gente, hoje é dia de São Judas Tadeu. Maravilhoso. Ele é o santo das causas impossíveis. E como já entrou ao vivo, a gente volta com Elaine Gomes. Ela está lá na paróquia São Judas Tadeu. Eu conheci de perto esta festa, já fiz essa cobertura. E é um movimento assim lindo de peregrinos, de fiéis, né? Hoje o dia inteiro lá. É muito grande o santuário, a paróquia. E a Elaine Gomes está lá. Bom dia, Elaine Gomes. Mais informações aí. Hoje é dia de São Judas Tadeu, né? É verdade, Renato. Hoje é um dia especial para os devotos de São Judas Tadeu, ele que é o padroeiro das causas impossíveis, e para aqueles que também têm questões aí de aflição, situações difíceis de resolver, também pode nesse dia de hoje, de maneira especial, mesmo não sendo devoto, começar de repente uma devoção aí a São Judas Tadeu. Aqui, Renata, como você falou, uma festa maravilhosa. A metade da Avenida Jabaquara, uma avenida importante aqui na cidade de São Paulo, foi fechada por conta dessa festa. No Santuário de São Judas Tadeu, nós vamos ter uma programação durante todo o dia. São missas de hora em hora. Daqui a pouco teremos uma missa que já está em preparação aqui no palco, uma missa às 10 horas e segue assim até às 18 horas, terminando com uma missa especial às 19h30. Como você pode ver aí nas imagens, muita gente passando por aqui. Estima-se que mais de 14 mil pessoas passem por essa festa de hoje. Tem ali um palco montado, onde vão haver missas campais nesse dia de hoje. Uma delas é esta que acontece agora às 10 horas. E essa devoção a São Judas Tadeu começou aí no Oriente Médio. São muitas as curiosidades a respeito de São Judas Tadeu, ele que era primo de Jesus, segundo a tradição muito parecido com Jesus, e que teve a sua devoção aí começando um pouquinho depois, né, a gente pode dizer assim,
por ter o nome do apóstolo que traiu Jesus. E uma coisa importante também a gente ressaltar aqui, eu falava agora há pouco no jornal, que este santuário de São Judas Tadeu é o segundo maior santuário urbano do Brasil. E daqui, Renata, a devoção partiu para diversos locais do país. Minas Gerais, Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, estados bem populosos, portanto é uma devoção muito popular aqui no nosso país. E claro, as histórias de muitas pessoas, histórias de fé, histórias de devoção são contadas aqui, começam aqui no santuário. Uma delas é a história de Fernanda, ela que passou por uma situação muito difícil e com a intercessão de São Judas Tadeu pôde ter aí a sua prece, a sua oração atendida. É esse testemunho que nós vamos acompanhar agora. Eu vou ficando por aqui, Renata, um grande abraço. Você fica aí com a história da Fernanda. Bom dia para você. A fé é caminhar como se visse o invisível. Assim aconteceu na vida de Fernanda, que há 16 anos foi diagnosticada com um tumor na cabeça. Foi uma desestruturação, porque você tem a sua vida, de repente você está no hospital, o médico fala que você não vai sair e que é uma cirurgia na cabeça. Então, naquele momento eu perdi o chão. Eu já fiz o diagnóstico com o exame e já fui internada. Só fiquei no hospital para tomar remédios para desiniciar o edema, né? Para poder chegar ao ponto de conseguir operar. Tirou a primeira, eu engravidei, não podia mexer mais. E fomos acompanhar. E depois que o neném nasceu, ele aumentou um pouquinho a parte de cima e precisou ser removido. Então seria meu primeiro dia das mães. Eu lembro até hoje, era 3 de maio. Vim aqui na igreja, participei da missa, foi feita uma oração muito forte e eu fui me internar. Aí eu cheguei no hospital, eu falei, doutor, bom, vou operar meu primeiro dia das mães, cirurgia de 12 horas. Aí no domingo pela manhã era o dia das mães. Aí eu pedi ao doutor, falei, doutor, eu posso trazer meu filho? É meu primeiro dia das mães. Aí ele falou, não, você vai pra casa. Acho que a oração foi tão forte que naquele momento, quando eu fui para a sala de cirurgia, me entreguei a Deus. E naquele momento, quando saí, familiares meus aguardavam e diziam, olha, tinha 4 médicos te operando? Eu falei, não, eram 3. A minha mãe falava assim, não, mas tinha 4 médicos, não estava de roupa diferente. Então eu penso que a força da oração era Deus que estava acompanhando aquela equipe médica naquele horário. Então isso para mim é mais do que prova que São Judas estava intercedendo e Deus estava ali comigo naquele momento. Eu não sei explicar, né? Eu só fiz a pergunta ao médico, mas ele falou, a fé de vocês com certeza mostrou isso para vocês, né? São Judas Tadeu era primo de Jesus e, segundo a tradição, se parecia bastante com ele. É um dos santos mais populares do país, considerado padroeiro dos desesperados ou das causas impossíveis. Porque ele era xará de um outro Judas, então obscureceu um pouco o nome dele. Mas resgatando depois a missão que ele desenvolveu tanto mais para o Oriente, aí começou também a desenvolver aí o papel dele, a importância dele, né? Foi esta imagem que deu início à devoção a São Judas Tadeu aqui no Brasil em 1940. A partir de então, nesta igreja, muitas pessoas vinham aqui suplicar ao santo das causas impossíveis. A devoção cresceu tanto que um espaço maior começou a ser construído. E é aqui, neste santuário, que centenas de fiéis vêm todos os dias suplicar a intercessão de São Judas Tadeu, em especial no dia dedicado ao santo, 28 de outubro. O que atrai uma pessoa à missa num dia comum da semana, às 6 da manhã, num dia úmido, chuvoso, frio, e que faz com que ela levante às 3 da manhã, pegue 2, 3 conduções aí? Então, tem algo que nós não conseguimos denominar e que mexe profundamente no coração de muitas pessoas. Histórias como a de Fernanda poderiam ser contadas por diversas pessoas que passam pelo Santuário de São Judas. Em cada rosto, um pedido de súplica, de ajuda e de esperança. Deus está sempre com a gente, mas nós precisamos fazer mais por Ele, porque Ele já faz tanto por nós. Então eu vejo assim que tudo que eu faço hoje para Deus ainda é pouco, pro tanto que Ele me deu. São Judas para mim, meu amigo, companheiro. Então ele poderia ser chamado também do santo das causas
da esperança, né? Porque de alguma forma ele alimenta a esperança. Com certeza. Eu quero agradecer a Elaine Gomes, né, por essa entrada ao vivo e também por essa matéria tão bonita, né? Minha amiga, um beijo para você. E esse movimento em São Paulo também tem no Rio de Janeiro, né? O time do Flamengo, ele pegou São Judas como padroeiro. Isso ajudou muito a popularizar a devoção de São Judas Tadeu também lá no Rio de Janeiro e por todo o Brasil. Então tá aí mais uma curiosidade. Então, mais uma vez, hoje é dia de pedir graças a São Judas Tadeu, né? Não sei o que você está passando, mas nunca baixe a cabeça. Siga em frente e os santos nos ajudam, né? Aí a gente enfrentar cada dia com fé e esperança. A gente continua no nosso bate-papo aqui, hoje falando sobre saúde bucal dos pequenos, né? Eles podem usar aquele líquido, né? Enxaguante. Enxaguante, isso. Isso. Não é recomendado que as crianças usem. Na verdade, ele deve ser sempre recomendado pelo cirurgião dentista, tanto o uso pelas crianças quanto para os adultos, tá? Porque cada um tem uma função e aí o dentista vai saber indicar qual o melhor enxaguante para cada caso. Certo. E no caso, como a gente falou, as crianças não sabem cuspir ainda por completo e se elas usam esse bochecho, elas podem correr o risco de engolir um pouquinho e isso pode prejudicar, gerando a fluorose. São né? bem fortes, né? Isso, e de preferência sempre sem álcool, tá? É muito importante, porque às vezes as pessoas compram com álcool. Até para adulto. Até principalmente, né, que o adulto usa mais, sem álcool. Porque às vezes acha que o álcool é mais refrescante tudo, mas é recomendado sem álcool. Tá, ok? E o que prejudica esse álcool do enxaguante? As glândulas salivares, né? Diminuição de saliva. Então, sempre sem álcool, Sempre até sem para álcool, os adultos. Inclusive para os adultos. E a gente está falando de alimentação saudável, daqui a pouquinho a gente vai mostrar uma receita, várias receitas para os piques. Eu estou super curiosa, estou super querendo essas receitas. Mas antes a gente também vai mostrar uma receita saudável. É um hambúrguer de lentilha. Você já viu falar? Hambúrguer de lentilha? Porque você sabe que aqui no Manhã Viva a gente preza pela nossa saúde e também pela nossa boa alimentação. Vamos ver essa receita? Olá pessoal, eu sou Regina Riente e hoje nós vamos fazer uma receita muito interessante que é um hambúrguer de lentilha. Então vamos ao preparo. O que nós vamos precisar? A lentilha que nós vamos cozinhar até ficar macia. Pode ser na panela de pressão ou na panela comum. Importante que ela fique macia para ser amassada. O que leva nesse hambúrguer? Esse hambúrguer tem uns temperos super básicos. A gente coloca cebolinha picada. Pode ser até o cheiro verde, se vocês quiserem também. A cebola ralada. Depois aí vocês vão ter a quantidade certinha de cada ingrediente. O alho, também pode ser ralado ou picado, alho comum. Tem um tempero aqui que é opcional, que chama gram marsala, que ele dá um cheiro especial no hambúrguer. Se vocês não tiverem, não tem problema. Depois o que nós vamos fazer? Colocamos um pouco de sal, deixa o sal para ajustar no último, e vamos colocar farinha de aveia até dar ponto na massa. Essa farinha de aveia, se vocês comprarem como farinha de aveia, tudo bem. Se não comprar, pode comprar aveia e bater no liquidificador. É muito simples a receita, é só isso aqui, ó. Amassou, aí a mão na massa mesmo, até ele dar ponto de você poder você grelhar o hambúrguer. A gente pode colocar mais um pouquinho. É importante acrescentar aqui como dica, quando cozinhar a lentilha, escorre toda a água num escorredor, deixa acabar toda a água, não deixa a lentilha ficar úmida. Aí o que nós vamos fazer agora? Feito isso, vocês retocam o tempero, pode provar em casa com calma, e vamos moldar os hambúrguer. Como? Esse hambúrguer vai ser colocado num pão especial, né? Então, molda do tamanho do pão que você tiver. É isso aqui, ó. Muito, muito fácil. Fica desse formato. Aí o que nós vamos fazer depois disso? Vamos aquecer uma frigideira com azeite e vamos simplesmente grelhar de um lado e do outro. Aqui não tem nenhum ingrediente cru que faça mal. Então não precisa ter muito azeite nem ficar muito tempo na frigideira. E é só isso. Agora é só montar o sanduíche. Após grelhado, o hambúrguer fica nessa coloração. Não precisa ficar mais do que isso. O que nós vamos fazer? Simplesmente montar o sanduíche. Vocês podem colocar, como qualquer hambúrguer, qualquer sanduíche, umas folhinhas de alface, pode picotar a folhinha, coloca aqui dentro. Molho de sua preferência, eu não estou nem especificando molho. Coloca o hambúrguer
Pode colocar uns tomatinhos desse aqui para dar uma coloração. Eu garanto que fica muito bom. Agora é só degustar essa delícia extremamente saudável. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais, vocês gostaram? Super bom. saudável. A alimentação tem tudo a ver com saúde bucal, né? Tem muito a ver, né? O alimento por si só, ele não causa cárie, né? A gente precisa da frequência do açúcar na cavidade bucal para esse desenvolvimento da cárie, tá? Então, e junto com a deficiência na higienização bucal. Então, falando em alimentação adequada para a nossa saúde bucal, a gente chamou ela, Daniele Pellegrini. Ela já veio aqui várias vezes, sempre traz coisa boa pra gente. Bom dia, Dani. Bom dia, tudo bem? Linda, né, gente? Olha. Dani, e aí, é possível fazer comida gostosa para os pequenos sem açúcar? É super possível. Sempre é bom, desde quando começa a introdução alimentar, a gente já acostumar sem o açúcar. Até porque não é indicado até 2 anos nenhum consumo de açúcar, tá? Então a gente já vai adaptar esse paladar. O paladar, ele se adapta tanto para o bom quanto para o ruim. Mas a boa notícia é que se você está acostumado com alimentos industrializados muito doces, você consegue gradualmente diminuir isso e adapta o paladar para os alimentos bons. Que legal. Então a gente vai aguardar, né? No segundo bloco, ela vai falar de onde é que ela tirou esse açúcar para que os nossos pequenos consumam menos açúcar e tenham mais saúde bucal, né, Dani? Então, a Dani, com a nutricionista, e as meninas, tudo para um pouquinho dos nossos pequenos ficarem saudáveis. Então, isso tudo no segundo bloco. Elas também vão dizer como é que elas atendem as crianças e dicas para as mães convencer, principalmente depois de 5 anos, de escovar os dentes, porque tem criança que é difícil, hein? E eu quero já agradecer você, sócio evangelizador, que acredita nessa obra. Eu não sei se você já percebeu na nossa programação, está passando vários testemunhos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas a partir da TV Canção Nova, a partir da Canção Nova. Então você, sócio evangelizador, quando nos ajuda, você ajuda outras pessoas a transformarem suas vidas. Se você conhece alguém que teve sua vida transformada, manda para nós, por favor, que a gente quer contar essa história. Então saiba que você, sócio evangelizador, está ajudando a transformar vidas. A gente vai para um breve intervalo, espera por nós. Programa Manhã Viva de volta. Eu quero convidar você a participar das nossas redes sociais e a nos seguir. A família Manhã Viva nas redes sociais tem crescido muito. Eu sempre falo aqui, né? A gente vai colocar a receita de hoje, depois a gente coloca os trechos do programa, depois você vai acompanhando o contato dos convidados, é super legal. Então, vem participar, vem seguir a gente, compartilha o Instagram do Manhã Viva com outra pessoa. E aí, vem nos seguir que você vai gostar muito do conteúdo, tá certo? E eu quero já lembrar, gente, acampamento de Ano Novo tá chegando, ó, o ano tá passando rápido. Anote aí na sua agenda, começa dia 27 de dezembro e termina 1º de janeiro. São todos esses dias, é um acampamento grande mesmo, para você virar o ano aqui, rezando, né, durante uma missa. É lindo demais, vale muito a pena vir. Eu sou suspeita, porque eu sempre passo meu Ano Novo quando eu estou aqui, rezando no acampamento, é muito bom. E quem vai estar aqui? Ana Lúcia, André Florencio, Eliana Ribeiro, Flavinho, Tiago Tomé. Vai ter adoração, vai ter missa, vai ter pregação, tudo para a gente começar o ano novo assim com Deus, né? Entregando para Deus os nossos propósitos. Isso é muito importante, né? A gente consagrar. Você tem muitos sonhos, mas você consagrou eles a Deus? Então é um ótimo momento para você consagrar seus sonhos e seus projetos. A gente está falando hoje da saúde bucal dos pequenos. Estamos com as duas irmãs, as duas são dentistas, a Tamires e a Soraya, né? Estão aqui batendo papo com a gente. Elas vão dizer, gente, como é que elas convencem os pequenos a abrir a boquinha para elas. Porque se tem adulto que tem medo, imagina os pequenos, né? E a Dani está aqui, a Dani Pellegrini, ela já veio aqui várias vezes, nutricionista, sempre nos ajuda, né, a escapar da situação. E hoje ela vai nos ensinar a fazer receitas, gente, docinhas, né? Mas qual é? Não tem açúcar. Não tem nada de açúcar. Nossa, então vamos lá. Vamos começar por esse. Esse é de maçã? Esse é um bolo de maçã. Nele, eu usei maçã, então eu bati a maçã com ovo, com óleo de coco, que dá um sabor bem interessante no bolo.
E depois eu acrescentei a farinha integral e a farinha de aveia, tá? E aí você pode acrescentar uva passa, você pode acrescentar nozes, castanhas. Inteiras, assim, na ou massa. picadinha, se for para criança, picadinha, melhor. E aí isso vai dar mais sabor, né? E aí coloquei uma maçã por cima para enfeitar. Então assim, não tem açúcar, fica saboroso, né? Se você gostar de uva passa, coloca bastante uva passa inteira, que fica gostoso, dá um sabor legal. E se a criança já consome açúcar, não está muito acostumada, pode ser que ela estranhe no começo, né? E se for diminuir o açúcar, tem que diminuir de forma gradual, não assim um baque. Mas faça, né? Faça o teste, ofereça e vê como que vai ser a reação. Porque é gostoso. Você pode se nutritivo. surpreender, porque Sim. a criança, ela surpreende a gente, Sim, né? sim. Não pode deixar de oferecer, né? Sim, às vezes a mãe mesmo acha, meu filho não vai gostar, porque ele gosta muito de açúcar, ele está acostumado a comer com muito chocolate, com muito brigadeiro. E realmente a gente tem que testar, tem que tentar sim. A gente está Vale a pena. mostrando aí todos os ingredientes que vai, a receita, vai estar nas nossas redes sociais, tá bom? Porque, olha, eu tenho certeza que vai interessar muita gente essas receitas. E tem essa aqui, de bolo de chocolate mesmo. Isso. Nesse bolo de chocolate, o que vai dar sabor aí adocicado? A banana. Então, usa uma banana bem madurinha, banana nanica, por exemplo. Pode ser a prata também, mas bem madura. E aí, eu acrescentei cacau. E como é que faz com a banana? A banana, você vai bater ela com ovo, óleo de coco. No liquidificador. No liquidificador. Isso, banana, óleo de coco, ovo. Depois acrescento o cacau. E aí também foi farinha de aveia, farinha integral e farinha de aveia. Tá, a banana pode ser prata ou nanica. A nanica, ela é mais... Tá madura a banana? Mais madurinha, porque ela tá mais docinha. A nanica é mais docinha ainda, então é legal usar a nanica, é bem bacana. Aí ela dá um sabor mais adocicado e aí a gente coloca o cacau, que a criançada adora cacau, né? Adora chocolate. Adora. Então, e assim, a apresentação é importante. Então a criança olha, nossa, é um bolo de chocolate, tem cobertura, já come com os olhos. É verdade. Né? Isso é importante. Verdade. Essa calda você vai nos ensinar também. Sim, sim. Essa calda eu fiz com leite de aveia. Leite de aveia. Isso. E bati com tâmara, tá? A tâmara você pode consumir fresca ou seca. E ela seca é muito doce, extremamente doce. Verdade. Ela chega a ser às vezes até enjoativa. Ela é muito doce Muito mesmo. doce. Então eu bati e coloquei cacau. E aí apurei. Deixei no fogo apurando. Nossa, que delícia. E aí coloquei no bolo. Amei. Eu tava querendo mesmo a calda de chocolate saudável. E essa aqui? Esse é um bolo de cenoura. Tá? Ele eu usei uva passa na massa. Então eu bati a uva passa com a cenoura, com óleo de coco e com o ovo. E aí ele já dá um sabor mais adocicado, a cenoura também é mais docinha, né? E aí coloquei a calda de tâmara por cima. Só repete qual é a farinha que você usa? Ó, nesses dois primeiros bolos, então maçã e chocolate, eu usei farinha integral e farinha de aveia. Certo. No bolo de cenoura, eu usei farinha de trigo branca, farinha integral e farinha de aveia. Certo. Certo. Pode substituir pela farinha de arroz? Não. Pode. Olha só, é legal usar, por exemplo, se você vai usar farinha de arroz, então usa um pouquinho de farinha integral e usa farinha de arroz também. Para dar a consistência, né? Para ficar, senão ele pode ficar um pouquinho mais durinho. E às vezes a criança pode estranhar. Se ela está acostumada com aquele bolo bem fofinho, essa criança pode estranhar ou mesmo o adulto. Então você pode mesclar a farinha, não tem problema. Então tá bom. Eu já parti aqui um pedaço, vou mostrar para as meninas, vou oferecer aqui para elas experimentarem, darem a nota dela. Vamos ver, como dentistas, então, né? Vou partir aqui mais um pedaço. Sabor e também prevenção, né, a cárie. Vamos Com partir certeza. mais um para Soraya. E eu também vou experimentar o meu pedaço, porque eu tô super interessada em saber. Agora me fala assim, Dani, a questão de tirar o açúcar, né, desde os primeiros anos, como é que funciona isso? Então, quando você já não oferece o açúcar para o bebê na introdução alimentar, você já adapta o paladar dele. Então, ele não conhece o açúcar, né? Então, você oferece frutas, alimentos mais natural possível. Então, ele já não vai ser... Porque ele está em formação de paladar. Certo. Então, desde quando a mulher está grávida, ela já pode modular o paladar do bebê. Porque através do líquido amniótico, ele consegue já sentir. Depois, através do leite materno, ele já sente sabores. E aí, na introdução alimentar, você não dá açúcar. Então, até 2 anos, você modula o paladar. Então, mesmo que a criança venha consumir depois, ela não vai ser aquela criança formiguinha, que vai comer muito, que quer muito, que sente muita falta, que vai numa festinha, come muitos brigadeiros. Os primeiros anos são fundamentais. Gente, fundamentais. Muito gostoso.
fundamentais. Fica docinho mesmo, né? O que, é que vocês acharam? Muito bom. Muito bom, né? Muito bom. E o gosto do chocolate para criança. Quem gosta de Amam, chocolate, exatamente. Quem gosta de chocolate. Que legal. Então, de novo, as receitas passaram aí enquanto a gente conversava, mas vai estar nas nossas redes sociais. E a Dani vai se juntar a nós no bate-papo. Vem cá, Dani, nos ajudar. Tudo para manter a saúde bucal dos nossos pequenos. Então, essa questão da alimentação. Quanto menos açúcar, melhor. E os pais com coragem tirando o açúcar, não é isso? Com certeza. Aos pouquinhos, né? Que nada muito radical para eles aceitarem tranquilo, né? E difícil são as festas de aniversário, né? Eu estava conversando antes de entrar no ar. Às vezes, os amigos, a festa, né? Eu acho que a maior dificuldade que os pais enfrentam hoje pode ser essa, né? Fora do ambiente de casa. Mas eu achei uma substituição muito boa, né? E o que elas falaram sobre a frequência. Então, assim, a festa de aniversário não é todo dia. Então, se no dia a dia os pais conseguirem manter essa alimentação saudável, sem açúcar ou quase nada de açúcar, levar lanche saudável para a escola, já vai ser ótimo, já vai prevenir muito, né? Com certeza. E vamos falar agora quais são as dicas para convencer os pequenos, né? Vocês são conhecidas também pela criatividade, a gente vai mostrar ali o jaleco fantasia que elas usam, né, para atrair as crianças. Qual é a forma, né, de contagiar essa criança para ela cuidar dos seus dentes? Então, acho que o principal é a persistência dos pais, porque é um momento difícil, quando a criança, o modo que a criança se comunica é através do choro. Então, vai tomar banho, a criança chora, qualquer coisa que você vai fazer com a criança, a forma que ela tem de se expressar é chorando. E se ela chorou e você parou de higienizar, ela vai entender que ela vai conseguir o que ela quer. E não, você tem que persistir, mesmo ela chorando, até ela entender que aquilo é um hábito de higiene, assim como tomar banho, né, passar o cotonetezinho. Então, acho que o principal é a persistência dos pais. Né? Agora, quando a criança começa a crescer, entender um pouquinho mais, transformar esse momento em um momento lúdico para ela também. Então, o principal é o exemplo dos pais, os pais escovarem os dentes na frente da criança, elas verem que os pais fazem isso também, ou os irmãos, se tiver irmão, né? Então, isso é muito legal e motiva a criança. A gente vai em escolas, né, das orientações, então a gente criou uma musiquinha. E a gente canta com essas crianças, elas levam para casa a música e cantam em casa também. Então, transforma aquele momento em diversão para a criança. Eu acho que também é uma forma de conseguir fazer isso de uma maneira mais fácil. E essa maneira de envolver as crianças também funciona, é bom também na alimentação? Sim, com certeza, faz toda a diferença. Então, assim, filho, às vezes, né, a criança já tem uma resistência para aceitar alimentos novos. Então, filho, vamos cozinhar juntos? Vamos para a cozinha? Manda fazer um aventalzinho legal para a mãe e para o filho, uma touquinha legal. Coloca a criança na cozinha, envolve ela, porque isso estimula ela a querer experimentar depois o que ela participou, o que ela fez. Isso é super importante. Que legal. E também ir ao supermercado comprar essas frutas, essas verduras? Muito, é legal muito. Também, né? Então vai ao hortifruti, vai à feira de legumes, já vai conversando com a criança, olha, o que a gente podia fazer com essa maçã? Vamos fazer um bolo quando chegar em casa? Vamos fazer um bolo de banana, uma torta? A gente podia fazer e levar para a vovó experimentar? Então isso tudo vai estimular a criança. Levar as compras, mas as compras saudáveis, para dar os bons exemplos. Esse bom exemplo é importante. Já pensou, os pais querem que a criança se alimente bem, tá lá, né? Um refrigerante, tá lá, tudo contrário do que a gente pede. Isso não pode, né? Isso vale também para ir para o dentista? Com certeza. Os pais têm que mostrar que é uma coisa tranquila, né? Exatamente. Desde o momento que leva, a postura dos pais é importante? Com certeza. Às vezes a gente até orienta o pai a vir antes numa consulta, passar em consulta para a criança ver que não tem nada demais. Que legal, boa dica, né? A gente costuma fazer isso com as crianças que são um pouquinho mais resistentes, né, ao atendimento, porque eles veem que é normal. Meu filho deu um show, vocês acreditam? Ele, primeira vez, abriu a boca, ficou lá dentro e disse, nossa! Mas não são todas as crianças, né? Que aquela cadeira lá, aquele motor, só na hora do motorzinho que ele... Ai, o que é isso? Mas o bom é a criança frequentar o dentista antes de ter a necessidade de fazer uma restauração. Com certeza. De fazer um canal, para ela ficar tranquila Com e certeza, ver... só fazer a prevenção, né?
Vamos mostrar lá, gente. Dani, elas se vestem para envolver, tudo para envolver, né? Como é que funciona isso aqui, essas fantasias? Explica pra gente. Pode vir aqui, vocês duas. Olha que legal, gente, a criatividade. Porque criança tem um mundo lúdico, né? Então a gente tem que trazer elas para a cena, fazer elas participarem. Isso, lá na clínica a gente faz de tudo para trazer esse mundo lúdico para as crianças, né? Desde a fantasia, que a gente usa o jaleco do Super-Homem, Mulher Maravilha, Branca de Neve, tem várias opções que elas escolhem na recepção. E a gente também transforma a clínica, a gente coloca capinha na cadeira, a gente tem uma televisão no teto para as crianças assistirem. Olha que legal, tem as fotos aqui, que elas legal. gostam. E elas escolhem a fantasia. Na recepção elas dizem, quero que você se vista de unicórnio. Olha que... Até nosso pai entrou na festa aí. Que legal! E ela escolhe a fantasia e vocês... Porque imagina, na fantasia da criança, ela está sendo, né, a dentista dela é aquele personagem preferido, né? É muito legal. Muito Fora legal. isso, ela escolhe o que ela vai assistir, o filme, o desenho, a gente coloca no YouTube ou no Netflix e ela está lá com mais atenção ao desenho do que no que você está fazendo, né? Então, muitas vezes, para alguns procedimentos mais invasivos, é bem importante essa... E para nós, mães, no dia a dia, qual dica que vocês dão para a gente ter, né, esse envolvimento da criança na hora de escovar os dentes? Eu acho que foi isso que eu falei. Primeiro, persistência e segundo, mostrar que vocês também fazem isso, transformar esse momento num momento divertido, numa brincadeira, descontração, escolher uma escova de... Fazer uma musiquinha. Fazer ela escolher a escova é uma coisa legal, né? Porque tem escovas de personagens, tudo vai ajudando, né? E os nossos pacientes que a gente ensina a musiquinha, os pais relatam que em casa eles mostram pro irmão, pro priminho, a música que a gente canta na escolinha ensinando a escovar o dente. Não vou pedir pra vocês cantarem não, tá bom? Mas eu fiquei curiosa. E tem participação aqui, vamos ver. Que legal, né, gente? Cuidar dos nossos pequenos desde sempre e sempre com alimentação saudável, que é algo que a gente está sempre falando aqui no programa, né? Tem participação? Vamos ver. Aqui, ó, Ana Montija. Minha filha tem 4 anos e está difícil tirar a chupeta e a mamadeira. Alguma dica do que posso fazer? Então, a gente sempre recomenda que ela não seja removida de uma forma muito abrupta, porque é igual na alimentação, como ela falou. O processo da criança é um processo lento. O que a gente recomenda é que tire da visão da criança. Então, se ela fica o dia inteiro com a chupeta na vista, qualquer coisa que acontecer, ela vai pegar a chupeta para colocar na boca. Outra forma de ajudar nesse momento é... A Soraya, só um minutinho. A Soraya, você acha que precisa ter esse cuidado? Ah, com certeza, porque a chupeta usada por um longo período pode interferir na mordida das crianças, né? Então, uma coisa que a gente recomenda é furar a chupeta, não deixar na vista, não oferecer muito. Tem pais que deixam, 5, 6 chupetas na mesma hora com a criança. Então, assim, deixar escondidinha, deixar só uma e aos poucos ir tirando, né? Para ela se acostumar a atuar sem usar a chupeta. Entendi. E quando a Tamires falou sobre essa questão do envolvimento, da alimentação, é muito importante isso também, né, Dani? Dessa participação das crianças e também de tirar da vista, né? Que você falava, tirar a chupeta de vista. É importante tirar, assim, bala. Isso ajuda as crianças? Sim, com certeza. A gente não deve dar acesso, né? Não deve ter em casa. Se eu não quero que meu filho consuma, eu não posso ter, tá? Sobre a pergunta dela, posso dar uma dica? Claro! Então tá bom. A criança está acostumada com a mamadeira, certo? Igual ela falou, né? Não vamos tirar de forma abrupta, com certeza. Leva a criança para escolher um copo legal, de personagem diferente, ou compre e dá de presente para ela. Ela escolher, acho que é mais interessante ainda. Olha, vamos tomar o leite hoje da manhã nesse copo? E aí você começa. Então, de repente, assim, eu vou deixar uma mamadeira por dia mais à noite, na hora de dormir. De dia eu vou servir nesse copo, ou em diferentes copos. Faz um copo com a foto dela, né, personalizado, ou com nome, ou com foto do cachorro que ela gosta. E isso vai estimular ela, né?
E a chupeta, a chupeta acho que é um pouco mais difícil ainda, né? Então, assim, tem que fazer os combinados, né? E tentando fazer uma troca. Então, você vai chupar chupeta só à noite, na hora de dormir. E vai diminuindo aos poucos e vai fazendo outros combinados para a criança trabalhando isso. Então, tá bom. Tem mais participação aqui? Tem mais gente participando do nosso programa. Maria da Paz, olá, bom dia, paz de Cristo a todos vocês. A pergunta é, o uso de antibiótico por longo prazo deixa os dentes da criança amarelados, Soraya? Então, como eu já tinha falado antes, né, o antibiótico, principalmente infantil, né, o infantil, ele é muito adocicado. Então, ele pode desenvolver a cárie por causa da falta de higiene, tomar o antibiótico principalmente para dormir, que a boca resseca, fica com menor quantidade de saliva e mais chance de desenvolver a cárie, né? Então, tomou o antibiótico, escovar os dentes. Olha, isso é importante, a gente acha às vezes que não tem necessidade. Tem uma última participação aqui. Eliane, bom dia, paz meninas. E para quem usa aparelho, qual a melhor forma de higienização bucal? Soraya, de novo, por favor. Então, a utilização do aparelho, a gente tem o passa-fio, né, que a gente pode estar utilizando, ele parece uma agulhinha, que a gente passa o fio dental e isso no consultório mesmo a gente consegue explicar melhor para os pacientes. E também tem a escova de dente apropriada, ortodôntica, para utilização do pessoas que usam o aparelho dental. E a gente já está no fim do programa, eu queria falar bem rapidinho sobre a questão do aparelho, né? Qual a idade mínima, né, já pegando o gancho que a Eliane falou, para uma criança começar a usar o aparelho? Então, não tem uma idade correta, ideal, né? As crianças precisam passar com frequência no dentista para a gente estar avaliando o caso específico para aquela criança, né? Não tem uma idade mínima? A partir dos 6 anos, o ideal... A partir dos 6 anos já pode, Tamires? Sim. A partir dos 6 anos, ele já deve passar em uma avaliação com o ortodontista, porque existem vários aparelhos ortopédicos, né, que mexem na parte óssea da criança, que a gente pode estar utilizando para não deixar agravar quando chegar na adolescência, né? Isso, então a partir às vezes os pais ficam com medo, seu filho é muito peralta, ele pula muito, dá um pouquinho de receio mesmo. Isso. Mas tendo esses cuidados, o quanto antes, a partir de 6 anos, isso. Pode? A criança que ela já passa no dentista regularmente, no momento ideal o dentista vai saber indicar, né? Ou se ele não souber, ele vai encaminhar para um ortodontista quando for a época correta, para o ortodontista poder fazer essa avaliação. Dani, considerações finais, vale a pena insistir com os pequenos mesmo nessa alimentação saudável e sem açúcar? Dá para tirar açúcar da natureza? Dá muito. Então vamos lá, frutas secas, elas são super legais, uva passa, tem a uva passa branquinha, né? A gente fala que é branca e amarelinha, a tâmara. Então as nozes, avelã, castanhas em geral dá muito sabor, o cacau dá muito sabor, as frutas, banana, maçã e outras frutas. Então dá para fazer bastante coisa. Sem açúcar e saudável. É isso mesmo, é insistir, né? Vou ficar com a palavra aí da Tamires. Persistência, mães. Renata, persistência e criatividade. Amei a criatividade de vocês, Deus abençoe. Obrigada, Dani, até a próxima, né? Eu que agradeço. E obrigada a você que ficou juntinho conosco, os contatos delas já estão no GC. E eu espero você amanhã, no mesmo horário, aqui no programa Manhã Viva, às 9h40. Deus abençoe você, um beijo no seu coração. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.